Salmo 4, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Quando comparamos as palavras desse salmo com as do salmo anterior, é inevitável chegar à conclusão de que ambos tratam da mesma situação de vida de Davi. Adversários, angústia. Versos 1. Muitos. 6, 2. Glória. Versículos 2 e 3. Voz, clamor. Versículos 1 e 4. Deitar-se e dormir. Versículos 8 e 5. O Salmo 3 é um salmo matutino. Versículo 5. Enquanto o Salmo 4 é vespertino. Versículo 8. O contexto histórico encontra-se na introdução do Salmo 3. O mestre de canto é mencionado pela primeira vez e volta a aparecer no título de 53 salmos. Ele era o ministro do louvor e o responsável por guardar os salmos sagrados do tabernáculo e do templo. 1 Crônicas 6, 31, 32, 1 Crônicas 15, 16, 22, 1 Crônicas 25, 1, 7. O termo hebraico utilizado aqui significa acompanhado por instrumentos de corda. Salmos 4, Salmo 6, Salmo 54, Salmo 55, Salmo 61, Salmo 67, Salmo 76. E refere-se à harpa e à lira. 1 Crônicas 23, 5, 1 Crônicas 25, 1, 3 e 6. Como é maravilhoso ver como Davi podia transformar sua aflição em cântico para a glória de Deus. Seu exemplo mostra qual deve ser nossa atitude em tempos de crise. Primeiro, olhe para o Senhor, Salmos 4:1. O imperativo ouve é um clamor ardente e aflito que significa responde-me. Davi orou pedindo socorro de Deus e esperava uma resposta. Ver Salmos 18:6, Salmos 50:15, Salmos 55:16, Salmos 145:18. Quando ainda era jovem e enfrentou o auxílio, tinha consigo um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim e descobrir a vontade de Deus, mas não na rebelião de Absalão. A expressão Deus da minha justiça indica não somente que Deus é justo e o fará que é melhor, mas também que a justiça do rei é proveniente de Deus e, portanto, Deus deve justificá-lo. Por certo, Davi estava sendo disciplinado por sua desobediência, mas Deus havia perdoado seus pecados. Deus havia chamado Davi para ser rei e somente Deus podia justificá-lo. Davi lembra o Senhor do livramento que concedeu em várias ocasiões do passado, de modo que pôde fazê-lo novamente. O termo angústia refere-se a uma situação sem saída, está encurralado num lugar apertado. Mas Deus o tem aliviado, o colocado num lugar espaçoso, pois Davi crescia quando se encontrava em situações difíceis. Salmo 18, 19, 36. Salmo 25, 17, Salmo 31, 8, Salmo 118, 5, Salmo 119, 32. Davi sabe que não merece ajuda alguma do Senhor, mas ora com base na misericórdia e no favor de Deus. Em sua graça, o Senhor nos dá aquilo que não merecemos e, em sua misericórdia, não nos dá aquilo que merecemos. Segundo, confronte o inimigo. Salmos 4, 2 ao 3. Davi não estava presente quando a revolta ocorreu, mas falava àqueles que se voltaram contra ele, declarado Absalão rei. O termo homens refere-se aos líderes corrompidos por Absalão e que com ele fizeram o povo se desviar. Davi entendia seu raciocínio e sabia como Absalão os enganara. Não possuía glória alguma em si mesmo, pois toda a glória provém do Senhor. Salmos 3:3. A multidão entusiasmada seguia a vaidade e pagaria caro por seus pecados. Quando seguimos coisas vãs e acreditamos em mentiras, sempre acabamos nos perdendo. O povo não está apenas depondo um rei, mas também lutando contra o Senhor Jeová que colocou Davi no trono. Por certo, Absalão não é um homem de Deus e também não foi escolhido por Deus para governar sobre Israel. Na verdade, após darem ouvidos às bajulações de Absalão e suas promessas enganosas, os rebeldes passaram a seguir um falso Deus. 2 Samuel 15, 1 ao 6.
Davi não tentou entrar em acordo com os rebeldes. Sabia quem eram e os rejeitou. 3. Encoraje seus amigos. Salmos 4, 4, 5. Nesses versículos, Davi se dirige a seus seguidores, sendo que alguns deles se encontram tão sobrepujados por suas emoções que estão prestes a perder o controle. Davi lhe dá 5 instruções, sendo que todas elas se aplicam às situações de hoje, quando percebemos a ira crescendo dentro de nós. Não pequeis. A ira pecaminosa produz palavras e atos pecaminosos e até mesmo homicídio. Mateus 5, 21, 26. Paulo cita esse versículo em Efésios 4, 26, usando para isso a Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, que diz: irai-vos e não pequeis. Lembrando que nem toda ira é pecaminosa. Há uma ira santa contra o pecado, que deve estar presente no coração de todo cristão, Marcos 3:5. Mas devemos cuidar para não alimentar uma ira pecaminosa. Consultai o coração. É fácil irar-se com os pecados dos outros e, ao mesmo tempo, esquecer dos próprios pecados, Mateus 7, do 1 ao 5. Na verdade, o próprio Davi havia feito isso, segundo Samuel 12, do 1 ao 7. Algumas traduções dizem: falai ao vosso coração, vê Salmo 10, 6, 11 e 13. Em vez de virar de um lado para o outro na cama, por causa das atitudes dos outros, devemos fazer uma introspecção e ver se há em nosso próprio coração pecados que precisam ser confessados. Sossegai. A reflexão sincera sobre nosso coração não deve nos causar inquietação, mas sim nos levar a confessar nossos pecados ao Senhor e a nos apropriar de seu maravilhoso perdão. 1 João 1, 9. Ofereceis sacrifícios de justiça. Esses sacrifícios não podem ser oferecidos ali no deserto, mas era possível prometer oferecê-los quando voltasse para Jerusalém. Foi o que Jonas fez, Jonas 2:9. Absalão ofereceu sacrifícios hipócritas para impressionar o povo, 1 Samuel 15:12. Mas Deus não os aceitou. Ver Salmo 50, 14 e 15. Confiai no Senhor. Absalão estava confiando em sua liderança e em seu exército, em suas estratégias astutas e em sua popularidade, mas não confiava no Senhor. Portanto, seu plano estava condenado ao fracasso. Davi não era apenas um grande rei, estrategista militar, mas também um pastor amoroso que se importava com seu povo e desejava que andassem com o Senhor. Sabia que a situação espiritual do povo era muito mais importante que suas aptidões militares, pois o Senhor dá a vitória àqueles que confiam e obedecem. Salmos 51, 16 e 19. 4. Louve ao Senhor. Salmos 4, do 6 ao 8. Os líderes de Davi relataram ao rei aquilo que muitos do povo estavam dizendo, portanto, ele sabia que sua mente estava desanimada. Ver também Salmos 3, 2. A pergunta: quem nos dará a conhecer o bem? Significa: como gostaríamos de ver algo bom acontecer? Ou será que essa situação pode redundar em algo de bom? Ou ainda, quem pode nos tirar dessa situação terrível? O tempo do verbo indica que essas palavras de desânimo são repetidas continuamente pelos queixosos e que, quanto mais reclamam, mais tensos deixam os outros. Alguém disse bem que os bons tempos são a combinação de uma péssima memória com uma excelente imaginação. Que tipo de bem essas pessoas estão procurando? Riquezas, paz, segurança a qualquer custo. Um rei temente a Deus ou um novo rei bem-sucedido? Davi sabe que tipo de bem deseja. O resplendor do rosto de Deus sobre ele
e seu povo. Ver o rosto glorioso de Deus e estar certo de que Ele se agrada deles será mais do que suficiente. Essa declaração refere-se à bênção sacerdotal em Números 6, 24, 26. Ver também 31, 16, 43, 3, 61, 67, 1, 83, 7, 19 e Salmos 119, 135. Nenhum sacerdote está presente para dar sua bênção, mas Davi sabe que Deus responderá à súplica de seu coração. O rei quer ver o Senhor transformar as trevas em luz, e é exatamente isso o que Deus faz. Porém, não apenas as trevas de Davi transformam-se em luz, como também seu desânimo é substituído por alegria, ver o verso 7. Os israelitas alegravam-se grandemente em casamentos e em tempos de colheitas abundantes, Isaías 9:3, Jeremias 48:33. Mas a alegria que Deus concedeu a Davi foi maior do que a dessas ocasiões. Ver Romanos 15:13 e João 16:24. Por fim, Davi louva a Deus pela paz que o Senhor colocou em seu coração antes de a batalha ser travada e vencida. Versos 8. Ver 3, 5. Deus lhe dera descanso na noite anterior e agora repouso novamente, sabendo que Deus era seu escudo. Salmos 3, 3. O termo hebraico para paz, shalom, significa muito mais do que a ausência de conflitos. Dá a ideia de adequação, confiança e plenitude de vida. Talvez o Senhor tenha lembrado Davi de Deuteronômio 33, 12. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Essa promessa se tornou ainda mais significativa quando nos lembramos de que Davi quer dizer, abre aspas, amado, fecha aspas.